Olá, o Conexões está de volta de cara nova. Nessa temporada você acompanha mais reportagens, debates e quadros especiais. Ao longo deste ano vamos abordar vários temas que têm importância para a sua vida e que interferem na nossa cidade. Política, cidadania, cultura, economia, meio ambiente, saúde e educação continuam sendo nossos principais focos. E no primeiro programa desta temporada já começamos com um assunto muito especial. Vamos fazer uma avaliação dos 80 anos da cidade de Goiânia. E além disso, no programa de hoje você também confere... A rodoviária de Goiânia é melhor do que o aeroporto. Quando a pessoa tem dengue na segunda ou na terceira vez, a chance de ter formas mais graves e ir a óbito é muito maior. Mas as pessoas têm que procurar voltar a comer as coisas mais naturais, que são mais baratas. E as atribuições em termos de legislação para tudo que é relevante no município competem aos vereadores. E começamos a fazer um trabalho com a comunidade carente do buracão, da invasão do buracão. Para começar o primeiro programa, vamos falar sobre um problema que preocupa o setor produtivo e também os moradores da capital. As deficiências do aeroporto de Goiânia, que deve passar por uma ampliação a partir de junho deste ano. O projeto do novo terminal de passageiros do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União e deve ser finalizado até o dia 30 de abril. A previsão é que as obras comecem na segunda quinzena de junho e durem cerca de 1 ano e meio. O investimento será de 360 milhões de reais. Com a ampliação, o aeroporto Santa Genoveva terá capacidade para atender mais de 8 milhões e meio de passageiros por ano nos 2 terminais. A ampliação do aeroporto de Goiânia começou em 2005, mas parou 2 anos depois. O setor econômico goiano espera ansiosamente as melhorias, já que o aeroporto Santa Genoveva foi considerado pela Agência Nacional de Aviação Civil como um dos piores do país. Para os passageiros, a situação não é diferente. Eles reclamam principalmente da falta de espaço no aeroporto e também de vagas de estacionamento. Eu acho ele bem precário, bem precário. Acho que falta muita coisa aqui nesse aeroporto. Não só em lojas, mas para vir para cá, para você esperar 1 ou 2 horas é um suplício. Eu sou de São Paulo, estou acostumada com o aeroporto de São Paulo, Rio de Janeiro. Esse aeroporto eu acho muito ruim. Nas condições que está, péssimo. A rodoviária de Goiânia é melhor do que o aeroporto. Apesar da ampliação não ter começado ainda, a pista de pousos e decolagens do aeroporto Santa Genoveva já está sendo recuperada. Por causa disso, o terminal fica parcialmente interditado por 10 horas todos os dias. Não ocorrem pousos e decolagens entre as 9 e 10 da noite e as 7 e 10 da manhã. O fechamento da pista afetou pelo menos 30 voos e só deve terminar em junho deste ano. Outro problema que também preocupa os goianos é a alta incidência da dengue. O estado é um dos que apresentam o maior número de casos neste início de ano. Goiânia vive uma epidemia de dengue. Até o dia 23 de abril foram registrados mais de 47 mil casos da doença. O número já supera o que foi registrado em todo o ano de 2010, quando ocorreu a maior epidemia da doença até então. No estado de Goiás, a realidade não é diferente. Até a segunda quinzena deste mês, foram notificados mais de 106 mil casos de dengue. A principal causa desta epidemia é a introdução de um novo tipo de vírus da doença, o DEM tipo 4. Nesse ano, de 2013, principalmente nos 3 primeiros meses do ano, o estado de Goiás ficou em segundo lugar em número absoluto de casos, perdendo apenas para o Mato Grosso do Sul. E essa situação se deve realmente à disseminação desse novo vírus no nosso estado, bem como na capital aqui em Goiânia. Então, para a dengue existem 4 tipos de vírus: vírus 1, 2, 3 e 4. Em Goiânia, até então, nós tínhamos a circulação dos 3. 1, 2 e 3, o 4 era o novo, que chegou no final de 2011. E em 2012 ele teve o ano inteiro para se dispersar por todo o município. E aí em 2013 realmente ele é responsável hoje por mais de 60% dos casos de dengue ocorridos no município de Goiânia.
Este tipo de vírus tem os mesmos sintomas que os outros 3 que já circulavam no estado. Existe uma escala que a gente fala escala de virulência, ou seja, é uma escala que fala quais são os vírus que causam formas mais graves. Nessa escala, a gente tem o vírus 2 como o mais virulento, ou seja, aquele que é mais agressivo, que causa formas mais graves. Aí depois do 2 nós temos o 3, depois o 1 e depois o 4. Então o 4, teoricamente, é o menos virulento. Porém, ao mesmo tempo, nós temos uma literatura científica que comprova que quando a pessoa tem dengue na segunda ou na terceira vez, a chance de ter formas mais graves e ir a óbito é muito maior. Goiânia tem dengue desde o início da década de 90. Então nós já temos uma grande parcela, quase toda a nossa população, que já entrou em contato com o vírus em algum momento da sua vida. Então, ele com certeza está tendo dengue pela segunda, terceira ou quarta vez. Então, mesmo não sendo o vírus mais agressivo, nós temos uma população já infectada que aumenta a possibilidade de formas graves. A Secretaria Municipal de Saúde está intensificando as ações de combate à dengue, como a visita às residências e o uso do fumacê. No entanto, a diretora de Vigilância em Saúde lembra que é preciso que todos façam a sua parte, mesmo no período seco. O poder público tem a sua tarefa, ela tem a sua responsabilidade, mas a população também tem a sua. E se uma dessas partes não trabalhar direito, com certeza, toda essa ação ela não vai surtir bom resultado. Goiânia tem um perfil diferente, a gente fala perfil epidemiológico diferente de algumas outras cidades do país. Então, nós temos dengue o ano inteiro. Então, nós não temos nenhum período do ano onde nós zeramos numa semana o número de casos de dengue, né? Nós temos um clima propício, nós temos uma situação ambiental também propícia. Então, Goiânia, mesmo no período seco, a gente fala muito, né? Não baixe a guarda, né? Não deixe a peteca cair. Por quê? Mesmo no período seco eu tenho dengue. Então, por mais que a gente tenha uma epidemia no período chuvoso, realmente o número de casos aumenta muito nesse período chuvoso e quente, né, que é o nosso verão, mas no período seco esses casos eles permanecem em menor quantidade, mas eles permanecem contínuos o ano inteiro. E o Conexões continua falando sobre saúde. No dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. E por isso você acompanha agora uma reportagem especial dando dicas de como ter uma vida mais saudável. No dia 7 de abril, o Ministério da Saúde iniciou uma campanha para comemorar o Dia Mundial da Saúde. A iniciativa deve durar todo o ano e tem como foco a alimentação saudável e práticas esportivas. A população ainda tem uma queixa, uma demanda muito focada na doença, na atenção à doença. E nesse dia a gente aproveita para justamente mudar um pouco o foco disso, na saúde e na manutenção de saúde das pessoas, para elas diminuírem adoecimento ou propriamente evitar também esse adoecimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa saudável é aquela que tem condições de bem-estar, mantendo os aspectos físicos, mentais e sociais em harmonia. Sabe-se que nossa alimentação também é determinante para o bom funcionamento do organismo, mas que ela sozinha não nos garante bem-estar, como nos explica a professora e nutricionista Camila Menezes. Se ela não tiver atrelada, né, junto com atividade física, e uma boa qualidade de vida em todos os seus sentidos, dormir bem, né, ter o seu tempo de descanso, se divertir, né, não é suficiente para uma boa saúde. E para quem pensa que a alimentação saudável é sinônimo de grandes gastos, Camila nos esclarece que isso não passa de um mito. Que as pessoas começaram a acreditar, né, ter plena consciência que se alimentar bem é se alimentar caro, porque os produtos industrializados têm um valor agregado enorme, né? E esse valor agregado os tornam caros. Mas as pessoas têm que procurar voltar a comer as coisas mais naturais, que são mais baratas, né? A gente tem um exemplo no Brasil que o arroz com feijão é uma combinação perfeita, extremamente saudável, né? Supre a população de quantidade de carboidrato e proteína de uma forma bastante adequada e as pessoas não valorizam isso que a gente tem. O tema de hoje do Conexões é a cidade de Goiânia. E por isso você acompanha ainda neste programa um debate que vai fazer uma avaliação sobre os 80 anos da cidade. Mas antes disso, você confere a estreia de 2 quadros novos no Conexões. O Conexão Cidadã e o Você na TV UFG. Não saia daí, eu te espero no próximo bloco. E
e o Conexões já está de volta. Nesse início de bloco, você confere a estreia de uma série nova no quadro Conexão Cidadã. Você acompanha explicações a respeito do que fazem os políticos e também sobre o sistema democrático no Brasil. Quem vai falar sobre este assunto é o professor Francisco Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Confira! O vereador, diferentemente do que a gente pensa no senso comum ou do que a gente costuma discutir em casa, informalmente, é talvez um dos políticos mais importantes do nosso país. Por quê? Muitas das atribuições do nosso país no que se refere à política estão no município. É o esgoto, é a educação, é a saúde, é o transporte. E as atribuições em termos de legislação para tudo que é relevante no município competem aos vereadores. Então, na hora de legislar sobre a educação na nossa cidade, sobre o trânsito, sobre o transporte, sobre o saneamento básico, sobre a organização da cidade, como nós vamos crescer, como não vamos, sobre o direito à moradia, tudo isso é competência do vereador. É um político que, portanto, deve estar próximo dos problemas da nossa localidade, estar próximo da nossa vida cotidiana e que possui, porque a Constituição o entrega, competências, atribuições muito importantes para realizar tudo isso. E agora você acompanha o Conexão Urbana, que dá dicas interessantes sobre eventos culturais e artísticos que estão acontecendo na nossa cidade. Estão abertas as inscrições para o Intercom Centro-Oeste. Este evento é um congresso que debate as tendências da pesquisa em comunicação de cada região. O tema deste ano é Comunicação em Tempo de Redes Sociais, Afetos, Emoções, Subjetividades, e pretende debater as redes sociais sob o ponto de vista das novas tecnologias e da impessoalidade. O evento acontece de 30 de maio a 1º de junho em Rio Verde, na sede da Faculdade Objetivo, e é destinado aos estudantes profissionais, mestres, doutores da área da comunicação. As inscrições vão até dia 13 de maio e são feitas pelo site. E quem quer dar boas risadas não pode perder a peça Kekosô Onkotô Onkovô. A comédia aborda a diversidade cultural e a formação histórica do estado de Goiás. É nesta segunda-feira no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$10, a censura é livre. O Café Filosófico discute amanhã o que é felicidade, dos filósofos gregos aos modernos, com participação dos professores Will Goya e Anderson Borges. O debate acontece das 5 horas às 7h30 da noite, no Bolshoi Pub. O encontro é aberto ao público e os ingressos são no mínimo 2 quilos de alimento não perecível, exceto farinha, sal e fubá. Para os fãs de música clássica, ainda dá tempo de conferir o espetáculo do Requiem de Mozart. O concerto é uma parceria entre 3 instituições, entre elas Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e fará apresentações no repertório de Mozart. As exibições começaram na quarta-feira e o último dia de apresentação é amanhã, no Teatro Basileu França, no setor universitário, às 11 horas. Não perca, a entrada é franca. Estreia agora mais um quadro novo do Conexões, o Você na TV UFG, que vai passar matérias produzidas pelos telespectadores. Ou seja, você que está aí assistindo a Conexões também pode enviar a sua reportagem. E a primeira matéria a ser exibida foi feita pelos integrantes do Ponto de Cultura Buracão da Arte, que fica no Jardim das Aroeiras, em Goiânia. Olá! Sou Lorena Fonte. Somos do Ponto de Cultura Buracão da Arte. E a partir de hoje, estaremos juntos com a TV UFG para mostrarmos um pouco da nossa realidade, das nossas culturas e da região leste de Goiânia. Esse é nosso buracão!
invasão assim, muito complicada, o tráfego muito grande, né, marginal para todo lado. Eu falei, esse é o lugar que eu vou fazer um trabalho para ajudar essa comunidade. E já existia aqui o Buracão. Encontrei esse espaço, comprei e a gente construiu isso aqui com muito esforço, sabe? E começamos a fazer um trabalho com a comunidade carente do Buracão, da invasão do Buracão. Você também pode enviar um vídeo para o Conexões e participar do quadro Você na TV UFG. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. No próximo bloco, você confere o primeiro debate da nova temporada do Conexões. Vamos falar a respeito dos 80 anos de Goiânia. E quem vai falar mais sobre este assunto é o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Neucivone Melo, e o professor do Instituto de Estudos Socioambientais, Egmar Felício. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Goiânia faz 80 anos no mês de outubro. A cidade, que foi inicialmente pensada para 50 mil habitantes, hoje comporta mais de 1 milhão de pessoas. E para fazer um balanço sobre esses 80 anos da capital do estado, está aqui no estúdio do Conexões o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Neucivone Melo. Olá, secretário, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. E também está no estúdio o professor do Instituto de Estudos Socioambientais, Egmar Felício. Obrigada, professor, pela presença. É uma alegria conversar com você, com o Dr. Neucivone e com o telespectador. Bom, mas antes da gente começar essa conversa, você assiste agora uma matéria especial falando um pouco sobre a cidade de Goiânia. Goiânia foi uma cidade planejada para ser a nova capital do estado de Goiás no início dos anos 30. O local escolhido foi a região próxima à antiga cidade de Campinas, que hoje é um bairro da capital. O projeto da cidade, inicialmente pensado para 50 mil habitantes, foi feito pelo urbanista Atílio Correia Lima. Ela é filha dos anos 30, ela é uma capital planejada, extremamente moderna para os anos 30, 40, a pedra fundamental é de 33, o decreto mudança de 37, o batismo cultural é de 42. Ela serviu para várias coisas. Ela serviu para o Sul e Sudoeste, através de seu maior representante, que era Pedro Ludovico Teixeira, construiu um novo polo de desenvolvimento econômico para o estado. Ela é uma capital mais para o Sul e Sudoeste do estado do que propriamente para Goiás como um todo, que naquela época envolvia o Tocantins também. Ela é uma estratégia política que o Pedro Ludovico teve para se fortalecer politicamente, né, nos anos 30. Era um desconhecido quase que geral na política nacional e pouco conhecido na vida política regional. Apesar do planejamento e da modernidade que marcam a criação de Goiânia, a cidade guarda ainda um certo ar de interior e uma ligação forte com o agronegócio e com as tradições caipiras. Misturada a isso, surge uma cultura própria de metrópole, movida principalmente pela juventude. Essa profusão nossa de mesclagens, né, do centro com a periferia, do urbano com o rural, do sertão com o litoral, do campo com a cidade, né? Você, aos 80 anos, você tem uma extrema modernidade em muitos pontos e a maior festa popular é a pecuária. Você tem um rock de garagem bastante efusivo, né? E as maiores duplas sertanejas também são daqui. A UDR surgiu aqui, quer dizer, ela passa por um processo de crise na mineração para um desenvolvimento pecuário e a posteriori agropecuário e transita, né, nos últimos 30 anos para um processo de agroindustrialização muito acelerado. Então, quer dizer, uma capital muito nova para conjuminar tantos interesses diferenciados, tantas mesclagens culturais, tantas alternâncias, né, de desenvolvimento.
A cidade, nascida sob o símbolo da modernidade, com ruas largas e arborizadas e prédios em arte déco, cresceu em ritmo acelerado. Hoje são mais de 1 milhão de habitantes. O desenvolvimento trouxe vários problemas e contradições. Segundo os moradores, o trânsito está cada dia mais complicado, o transporte público está defasado e a saúde em crise. Muitas coisas podem ser melhoradas em Goiânia, principalmente a questão do trânsito, a questão da educação, a questão do próprio exercício de cidadania dos moradores de Goiânia, né? Existem muitas coisas que a cidade carece, né? Nós todos podemos ajudar a melhorar a nossa cidade. Começar, por exemplo, da limpeza. Se a gente não suja a cidade, nós estamos colaborando para essa cidade ser melhor. Se nós não agredimos o meio ambiente, nós estamos fazendo uma maneira com que essa cidade seja melhor. A questão do exercício da cidadania, se nós não podemos fazer, nós podemos cobrar de quem faz. Eu acho que, principalmente, assim, tirando os quesitos que eu acho que são de urgência social, como saúde, educação, eu acho que principalmente opções de lazer e cultura, que aqui em Goiânia falta muito, é muito escasso. Olha, aqui em Goiânia tem vários projetos undergrounds, digamos assim, que organizam festivais, organizam amostras de cinema, organizam festivais culturais, e eu acho que o que a gente pode fazer, além de organizar, né, isso, é apoiar, comparecer. Está faltando em área de saúde, está faltando muito. Segurança, está faltando muito. Nossos dirigentes, assim, nosso político não está fazendo nada que nós precisa, que nós merecemos coisas boas, não coisas ruins. Principalmente o trânsito. O trânsito muito complicado, muito congestionado, as pessoas não têm educação. Algumas ruas, devido ao crescimento do número de veículos, fica muito complicado, principalmente nas horas de pico, o trânsito. Acho que esse é o principal problema hoje em dia. A maneira de cada motorista, eu sou um motorista, de ter mais educação, ter paciência em determinadas situações e saber entender que algumas situações acontecem inevitavelmente por uma falta de planejamento, talvez, e a gente tem que ter paciência e ser educado. Apesar de ser considerado uma das cidades com melhor qualidade de vida do país e uma das mais arborizadas, Goiânia é também a cidade mais desigual da América Latina, segundo a Organização das Nações Unidas. A cidade, como era de se esperar, ela extrapolou muito, né, a sua projeção para 50 mil habitantes, que já era uma coisa, né, dinâmica por demais nos anos 40. Extrapolou em tudo, extrapolou em desenvolvimento, ela está entre as 10 capitais de maior desenvolvimento, né, o estado, né, e respaldado por sua capital, tem praticamente 2 milhões de habitantes. Ela está juntando alguns municípios, né, como Aparecida, Senador Canedo, Nerópolis, tudo em volta de si. Ela tem uma capacidade muito grande de manter a qualidade de vida com a administração de vários problemas urbanos. Ela perde campo para uma cidade planejada que hoje não comporta alguns reveses, né, fruto dessa modernização, desse desenvolvimento. Ela não tem tantas ruas para tanto carro, ela tem uma violência que precisa ser cada vez mais trabalhada, contida, proibida. Bom, secretário, queria que o senhor inicialmente fizesse uma avaliação desses 80 anos de Goiânia. A avaliação é positiva em relação à cidade, a esta Goiânia, depois de 80 anos da sua construção? Sim, Goiânia, nesses 80 anos, ela apresentou um crescimento formidável. E, junto com esse crescimento formidável, eu diria as dores do crescimento, né? Então, se você pegar as 15 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, Goiânia é a 13ª e a que apresenta os melhores indicadores de qualidade de vida. Isso não significa que Goiânia seja a 8ª maravilha. Nós temos muitos problemas, né? E esses problemas têm que ser enfrentados com políticas públicas. Mas no contexto geral, eu diria que Goiânia
apresenta assim, atributos muito positivos. Por exemplo, a questão de área verde por habitante, a questão de ensino, a questão de serviços, né, públicos. Nós temos um sistema de transporte com um desenho muito bom, esse sistema de transporte integrado, metropolitano, que é um dos melhores do Brasil. Mas, por outro lado, temos problemas ligados à segurança, à mobilidade urbana, que está muito relacionada ao excesso de veículos automotores, que impede a fluidez do tráfego. Esses problemas podem ser atacados. Então, nós podemos, com políticas públicas, resgatar e fazer com que Goiânia seja cada vez mais uma cidade boa para se viver. Olha o senhor, professor, aí na área da geografia, dos estudos sociais, o que poderia dizer sobre Goiânia nesses 80 anos? Ao comparar os 80 anos, o aniversário de 80 anos de Goiânia com a história das cidades do mundo, nós podemos dizer que Goiânia é uma menininha, é uma cidade muito nova, é filha do século XX. Segundo dizem, o século XX produziu a fábrica e a força da fábrica, as guerras mundiais e a civilização urbana. Goiânia adentra esse espectro que faz o mundo funcionar, mas ela tem a sua especificidade. E as pessoas dizem, quem estuda, urbanista, geógrafo, sociólogo, economista, que Goiânia ainda é uma cidade possível, mas apresenta agora, de 90 para cá, problemas cruciais das metrópoles do mundo inteiro, profundamente desafiantes. Por exemplo, a pressão sobre as águas, os nossos canais são profundamente deteriorados, ou um problema alarmante de violência, ou Goiânia se instala na rede de narcotráfico, ou é uma cidade que a sua subjetividade passa a ser dominada pelo medo e as pessoas de Goiânia já internalizam uma neurose urbana. É uma cidade ainda possível, recuperável, todavia profundamente desafiadora. Bom, esse é só o início do nosso debate e a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre os 80 anos de Goiânia. Conexões já está de volta, estamos aqui discutindo um pouco mais sobre a cidade de Goiânia, fazendo uma avaliação desses 80 anos que a cidade completa neste ano. E falando sobre este assunto, está aqui nos estúdios o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, Nilcivone Melo, e também o professor do Instituto de Estudos Socioambientais, Egmar Felício. Bom, para continuar um pouco mais o nosso debate, secretário, o senhor destacou vários pontos positivos do desenvolvimento de Goiânia, como uma cidade aí bem desenvolvida. No entanto, uma pesquisa da ONU, divulgada no ano passado, aponta a Goiânia como a cidade mais desigual da América Latina. O que o senhor acredita que se deve esse número assustador para a população de Goiânia, já que a desigualdade aí mostraria também que existe muita pobreza na cidade? Então, esse chamado índice de Gini da ONU, ele é surpreendente, porque Goiânia é uma cidade que não tem favelas, nós temos muitas pessoas vivendo em condições, digamos, na linha de pobreza, mas se você olhar, por exemplo, comparando com outras capitais que aparecem melhores qualificadas no índice de Gini, nós ficamos sem entender por que Goiânia aparece tão mal nesse indicador. Mas eu acredito que ele pode ser um reflexo dessa grande diferença de renda. Nós temos uma elite, né, que tem uma faixa de renda muito elevada. O PIB per capita de Goiânia é em torno de R$16 mil por ano por pessoa. Isso é a média. Mas isso significa que tem pessoas ganhando muito, né, e outras ganhando muito pouco. Isso é o que mostra esse indicador da ONU. A diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais. Então nós achamos o que o poder público poderia fazer para intervir nesse índice de Gini.
Eu acredito que é você ter uma menor distribuição da riqueza. Então, se as pessoas que estão no andar de baixo ou na base da pirâmide começarem a melhorar a sua renda, nós vamos ter no futuro um indicador melhor nesse quesito aí, que é o indicador de diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais, né? Bom, professor, complementando um pouco essa mesma discussão, algumas pessoas explicam essa disparidade, essa desigualdade de Goiânia com a migração. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Seria isso mesmo? Goiás agora é um polo da migração no Brasil e que as pessoas vêm para cá e algumas ainda continuam nesta faixa de pobreza? Camila, eu fiquei contente com a resposta do Dr. Neu Silvani, fazendo uma separação entre a desigualdade, pobreza e renda. Mas antes de atacar o que você perguntou, eu gostaria de explicar um pouco o fundamento. Por que Goiânia concentra, tem um monopólio de dinheiro, de capital e de bens, embora o seu IDH seja razoável ou bom relativo aos outros. Há que se entender o fundamento de Goiânia. Goiânia é uma metrópole regional e ela se metropoliza a partir da modernização da agricultura. Foi a modernização da agricultura que encontra no Cerrado um lugar para expandir, para abrir as fronteiras, e a partir do agronegócio, da monocultura de soja, do gado bovino, agora cana-de-açúcar, ou agroindústria, que vai transferir rapidamente, vertiginosamente, aceleradamente, as pessoas do campo de Goiás para Goiânia. 70 para 80, ela se torna uma metrópole. E esvazia o campo e o torna produtivo, e enriquecido e monopolizado e concentrado, enche Goiânia nesse processo migratório rural urbano e a torna desigual, elevando o seu crescimento, especialmente depois de 90, para além dos seus próprios limites, Aparecida, Trindade, Senador Canedo, etc. Goiânia é uma cidade de profundo recebimento de imigrantes. Eu penso que nós todos, incluindo a gestão, dá pouca fé para esse fato. Primeiro, os migrantes rurais da roça goiana a metropoliza e a transforma numa metrópole rural regional. Segundo, a partir de 1990, aqui, como uma metrópole terciária, que tem uma rede de serviço difusa, ela passa a receber migrantes de regiões pobres do Nordeste e imigrantes do Norte. E esses migrantes chegam e são lançados além do limite de Goiânia e cria o fenômeno de uma rede urbana completamente conectada, ou da região metropolitana, da região integrada de Goiânia, do aglomerado urbano de Goiânia. As leis vão cuidando de reorganizar isso. E isso desafia profundamente a gestão, ou seja, os migrantes, o processo de imigração, que aqui chega numa leva profundamente grande, intercede não só apenas no tecido urbano de Goiânia, na sua dinâmica, mas nos municípios vizinhos. E isso tem que ser visto em termos de gestão e em termos também de pesquisa. Agora, falando um pouquinho mais sobre algumas questões pontuais a respeito da cidade de Goiânia, nós recebemos aí uma pergunta de um telespectador por meio do Facebook. Ele perguntou, o Vitor, ele quis fazer uma pergunta sobre mobilidade urbana, porque ele acredita que seja um dos principais problemas da capital. Bom, secretário, o senhor mesmo apontou alguns problemas em relação à mobilidade urbana, como a preferência do uso dos carros, mas falou que o transporte coletivo é de qualidade. Algumas pessoas reclamam muito a respeito do transporte coletivo, às vezes da demora ou da questão de não haver linhas suficientes. Como é que o senhor poderia explicar um pouco o que pode ser feito para melhorar essa mobilidade urbana em Goiânia? É o que a Prefeitura de Goiânia está fazendo. Nós temos no plano diretor a previsão de eixos preferenciais e exclusivos de ônibus que ainda não foram implantados, agora que eles começam a ser implantados, a exemplo do eixo T63, T7, T9, Mutirão, Independência. Quando todos esses eixos foram implantados, nós vamos ter fluidez, quer dizer, hoje o ônibus, hoje com 50% a mais de ônibus na rede, nós temos menos viagens do que há 10 anos atrás. Ou seja, o ônibus fica preso nos engarrafamentos. Então, se você libera o ônibus através dos corredores,
esse ônibus vai fazer mais viagens durante o dia e transportar mais passageiros. Nós poderíamos exigir também uma melhoria na qualidade, no conforto desses veículos, mas o problema básico hoje é a fluidez do tráfego, que o ônibus está competindo com o carro. O carro, se você observar, 90% dos carros andam com uma pessoa só. E eles ocupam 90% das vias e transporta 30% dos passageiros. Então, pesquisas recentes de origem e destino, feitas em São Paulo, mostram que mais ou menos 1/3 das pessoas vão a pé, quando são trajetos curtos para o trabalho, outros vão de ônibus e outros vão de carro. Os carros levam 30% dos passageiros e ocupam 90% das vias. E hoje a bicicleta, ela entra com força no plano de mobilidade de todas as grandes cidades. Então, se você conseguir elevar, por exemplo, para 10% o número de pessoas que vai de bicicleta para o trabalho, através da criação de uma infraestrutura cicloviária, então você vai melhorar muito. Então, hoje, o grande problema de política pública de mobilidade é você desestimular o uso do veículo individual, investir no transporte público e desestimular o uso do carro. Basicamente é isso. Bom, para provocar um pouquinho, secretário, isso está sendo feito em Goiânia. Uma das mais recentes obras é a construção de um viaduto na Marginal. Ainda não existe um sistema de ciclovia em toda a cidade. Como é que isso está sendo feito? Desestimular as pessoas a usar o carro? Como que as pessoas vão conseguir se mover em Goiânia bem sem o uso do carro? Não existe uma única solução, né? As soluções são geralmente complexas e múltiplas. Então, Goiânia está investindo em ciclovias. Nós estamos, nesta gestão, nós vamos partir de 0 quilômetros de ciclovia e vamos chegar a 100 quilômetros de ciclovias através de um plano cicloviário integrado e que inclui, inclusive, bicicletas compartilhadas, né? Nós estamos já num processo licitatório para o uso da bicicleta compartilhada. Implantar os corredores previstos no plano diretor. Então, tudo isso é investimento em serviço público, maciço. Um ou outro viaduto, ele tem que ser construído também em função de que os donos de automóveis, eles têm um poder de pressão muito grande também. Então, a prefeitura não pode simplesmente ignorar um lado, ela tem que tentar contemplar todas as demandas, né, equilibrando. Mas nós vamos investir mais em serviços públicos de transporte do que em obras viárias para dar facilidade ao carro. Bom, professor, uma outra preocupação dos nossos telespectadores, que também falaram um pouco sobre isso, é a questão da violência em Goiânia, que até o senhor tocou no primeiro bloco. Hoje há uma crescente onda de violência, agora nós estamos assistindo essa onda de violência contra os moradores de rua e mais uma faceta. O que o senhor poderia falar a respeito dessa violência? Tudo se deve a essa urbanização acelerada, esse crescimento acelerado de Goiânia? Vou fazer tabela com a pergunta anterior e dizer que o agente número 1 da violência em Goiânia é o trânsito. Isso está realizado em pesquisa e estatística. O que mais mata em Goiânia é o trânsito. Ou seja, a violência, ela se diversifica e se concentra na cidade. Goiânia é uma cidade violenta. E há outras cidades de Goiás, inclusive do entorno de Brasília, que são profundamente violentas, que estão entre as mais violentas do país, né? Nós podemos dizer rapidamente que a violência em Goiânia, ela dá a mostra que cada vez mais o jovem de 15 a 24 anos, ele se torna vítima e ator da violência. A grande causa da entrada na juventude, a causa direta, é a drogadição, mas a drogadição, ela é produzida também porque ela é um comércio, ela é uma indústria, ela é uma rede que tem vínculos com comandos políticos, com comandos econômicos, etc.
Nós constatamos numa pesquisa que 78% das pessoas que cometem homicídio são pessoas desempregadas, ou seja, a estrutura social desigual, direta ou indiretamente, ela ativa a violência. E eu gostaria de dizer algo que, a meu ver, não é nem pessimista nem otimista. Tanto quanto a mobilidade urbana quanto a violência, não há uma solução imediata e definitiva, né? São problemas que devem ser enfrentados, mas eles são um pouco a cara do mundo, ou a cara do modelo do mundo, né? A quantidade de veículos que tem em Goiânia está mais ligado à política macroeconômica do Estado brasileiro, que por sua vez está ligado ao modo como que o Brasil vai se constituindo perante as empresas automobilísticas, ou seja, a gestão interna, ela não dá conta de segurar isso, do mesmo por causa da violência. Se o narcotráfico ele está enredado em nível mundial, e ele chega aqui, o governo do Estado de Goiás, o governo federal, etc., pode enfrentar, mas não tem força tão grande para enfrentar na raiz. Bom, mas o senhor é positivista, acredita? O senhor mesmo falou no primeiro bloco, Goiânia é uma cidade que ainda tem solução, ainda tem jeito. Eu penso que é um otimismo no seguinte sentido: os grupos, as forças, universidades, prefeituras, ONGs, movimentos sociais, ao discutirem a cidade, ao internalizarem dentro do debate da cidade e das soluções, podem fermentar saídas, e isso é possível. Ou seja, Goiânia tem qualidades ambientais, qualidades sociais, conteúdos culturais que potencializam melhoras, que podem potencializar melhoras. Isso depende dessas forças que não é a prefeitura, não é a universidade, nem é o Estado. Tem que haver um compartilhamento de força para enfrentar problemas dessa natureza. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai ter que encerrar o debate aqui. Eu agradeço muito a presença do professor Igmar Felício, pela presença. Muito obrigada, professor. Obrigado. Também agradeço ao secretário de Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigada, secretário. Obrigado. Bom, e com certeza vamos continuar discutindo Goiânia neste ano em que a cidade completa 80 anos. Bom, e o Conexões de hoje fica por aqui. Você pode participar do Conexões mandando um e-mail ou então acessando as redes sociais. E também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos na página do Conexões, no blog do Conexões. Bom, e esse programa jornalístico é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás e também com a Assessoria de Comunicação da UFG. O Conexões vai ao ar todo sábado às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15. Eu te espero na próxima semana.